Bom, eu não posso te responder porque eu não sei neste aspecto. Eu digo do Chico, tá? Em relação ao Chico. Em relação ao Chico, eu acho que já está configurado nas urnas o que o Chico previu. O Chico previu uma guinada à direita. Essa guinada já foi feita, independente do Bolsonaro ser eleito ou não. Por quê? Porque a Câmara Federal, o Senado e os estados brasileiros elegeram representantes mais do centro-direita do que do centro-esquerda. Isso aí já está definido no primeiro turno, confirmando uma das previsões do Chico Xavier. Geraldo, eu vi alguns vídeos do Chico em relação a eleições, mesmo ele muito velhinho, já lá, indo votar lá, né? Ele sempre fez questão de votar. Ele sempre fez, ele falava que era um dever cívico de todo cidadão lá e tal, no vídeo. Ele inclusive, nós temos um vídeo dele, que eu devo postar nos próximos dias, falando contra o voto nulo, falando contra o voto em branco e falando contra a abstenção. Que na visão de Chico Xavier era uma atitude que nós não podemos ter. Legal. Nós temos que exercer o nosso voto escolhendo um dos candidatos. Escolher um dos candidatos, legal. E eu vejo que é a nossa responsabilidade cívica. É exatamente essas palavras que ele usou no vídeo que eu vi em questão. Ele bem vídeo que a gente vai publicar nos próximos dias. É até interessante que ver ele com um corpo tão desgastado, tão velhinho e tão ele lúcido. Ele chega carregado na zona eleitoral em Uberaba, ele teve que chegar mesmo carregado de um lado e de outro, né? E o pessoal, os repórteres encurralando ele ali, querendo fazer perguntas até auspiciosas ali, né, pra ele. Sem noção, caramba. Né? Em quem você vai votar e tal? E ele ali falando, não, meu voto é secreto e tal, e não sei o quê. Né? Secreto para o repórter, né? Mas na casa e o pessoal perguntou para ele como que deve ser o tipo de candidato e tal. E o que ele falava era que o candidato deveria ser próximo à comunidade, que o candidato deveria ser pregar o amor ao próximo. E eu vejo que os valores que ele pregava são próximos ali ao que pregava Cristo mesmo, né? Que são... Rafael, eu acho que a gente não deve entrar nessa questão de colocar Jesus aqui em pauta, porque nós não estamos votando para Jesus, nós estamos votando para mas eu estou dizendo assim, em relação ao que eu vi no vídeo, e pelas atitudes que eu via do Chico, em relação principalmente ao lado financeiro, em que ele não acumulava riquezas, né? Eu não consigo ver um Chico Xavier capitalista, à direita. Eu vejo um Chico Xavier mais popular. Mas, vejo mais um Chico Xavier. Eu acho que ele mas é uma confusão sua. Mas ele era voltado à direita, ele quer dizer. Eu consigo ver o Chico Xavier mais social. Mas em relação ao conservadorismo, ele tá falando, Rafael. Ao contrário, o Chico Xavier era mais conservador. Então, é assim que eu consigo ver o Chico Xavier. Eu não consigo imaginar o Chico Xavier. Mas o Chico era uma pessoa conservadora. Sim, conservador em valores, né? Cristãos, nos valores cristãos. Sim, mas exatamente. Se posicionando, por exemplo, nós temos um vídeo dele falando no respeito à autoridade, né, que nós temos que respeitar os nossos governantes, que nós temos uma responsabilidade de trabalhar em favor do progresso da nossa sociedade, que é o progresso que gera emprego, renda, dignidade social para os trabalhadores, né? Ele era uma pessoa que se posicionava, por exemplo, contra a greve, contra os movimentos violentos, como, por exemplo, invasão no campo, invasão nas cidades, protestos. Ele se posicionava a favor do combate veemente contra o aborto. Dizia, inclusive, que a aprovação das pautas feministas do aborto, por exemplo, se viesse a ser sacramentada pelo Congresso brasileiro, seria um grande risco, traria um karma tão grande para o Brasil,
e isso está em livro, inclusive, no livro Chico Xavier, Lições de Sabedoria, Chico Xavier na Folha Espírita de São Paulo, editado pela nossa querida doutora Marlene Nóbrega, no qual ele dizia que, se isso ocorresse no Brasil, nós teríamos, então, um karma tão terrível que provavelmente enfrentaríamos uma guerra civil depois disto. E veja bem que isso é uma questão muito séria, porque a Organização Mundial da Saúde diz que nas Américas, por exemplo, se pratica 50 milhões de abortos por ano. Caramba. 50 milhões de pessoas por ano, de fetos humanos, seres humanos, que querem viver, são covardemente assassinados. Isso nas Américas? De suas mães. Não tem direito de defesa, não tem nem mesmo direito de uma anestesia. E se vocês tiverem coragem de ver os filmes que se passam dentro do ventre materno, no momento do aborto, vocês vão ver o feto gritando, o feto lutando contra aquele objeto cortante que lhe está despedaçando a vida. E são vídeos muito duros de se assistir, mas eu convido aqueles que defendem o aborto para assisti-los, para ver que ali tem uma vida humana sendo despedaçada. E o Chico Xavier era frontalmente contra isso, frontalmente contra esse movimento feminista extremo de dizer que a mulher tem direito sobre o próprio corpo. Ele jamais aceitou isso. E também jamais aceitou essa noção de que nossas crianças na escola precisam ter a educação sexual. Tem diversas entrevistas dele a esse respeito, dizendo que isso é responsabilidade única dos pais e que ainda nós teríamos ainda muito tempo para que tivéssemos professores dignos nas nossas escolas para educar as nossas crianças neste assunto sexual. Então, neste ponto, eu que convivi com ele 21 anos, sei do que eu estou falando. O Chico era uma pessoa extremamente conservadora dos costumes cristãos e defendia-os com toda a veemência. Basta-se analisar a obra dele, de 540 livros. E outra coisa que as pessoas confundem é a atitude fraterna, amiga, solidária. O Chico sempre foi uma pessoa solidária, fraterna. E isso, as pessoas confundem isso. Isso não é pauta da esquerda. A esquerda não é proprietária da fraternidade. Ela não é proprietária do amor. O amor, a solidariedade, a fraternidade está em todo ser humano. Todos nós somos proprietários desta pauta, porque todos nós evoluímos na nossa condição humana na direção do amor, da solidariedade, do respeito às diferenças, abraçando todos quantos sejam à nossa volta como irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai. E, aliás, o Brasil, ele recebeu um livro extraordinário de autoria do Humberto de Campos, que trouxe essas informações dos anais da espiritualidade maior e chamou, no título do livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dizendo sobre a missão futura do Brasil, que já se materializa há muito tempo, de ser essa pátria acolhedora de todos. E vejam que nós já temos esse exemplo na alma do povo brasileiro, que é uma alma religiosa, sim, uma alma pura de religiosidade e de fraternidade, porque o povo brasileiro tem ensinado aos outros povos do mundo receber no seu seio
imigrantes de todas as partes do mundo, sem nunca discriminá-los, sem nunca colocá-los em campos de concentração, como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos da América do Norte, como acontece na Ásia. Aqui, há centenas de anos, nós temos recebido europeus de todas as procedências, portugueses, espanhóis, italianos, poloneses, russos, de todas as partes da Europa, né? Temos recebido da Ásia japoneses, coreanos, chineses, temos recebido da África de inúmeras procedências e, mais recentemente, temos recebido do Afeganistão, da Síria, do Iêmen e mais para junto de nós, da Venezuela, de Bolívia, dos países da América Latina, especialmente aqui a Bolívia, mais próximo de nós, a Bolívia, a Argentina, o Chile, o Equador, o Peru, que vêm morar aqui e se integram em nossa sociedade, né? Então, o Brasil tem essa alma. E ninguém pergunta também qual é a sua religião, qual é a sua crença. Nós temos o costume de conviver pacificamente com as nossas crenças, sejam elas cristãs ou não. Então, temos católicos, apostólicos, romanos, como temos católicos ortodoxos, temos os crentes e os protestantes de diversas procedências, de diversas escolas interpretativas da reforma protestante. Nós temos o espiritismo cristão, nós temos as orientações afro-brasileiras que miscigenaram-se na alma popular, como a Umbanda e outras formas de religiosidade procedentes da África, como nós temos aqui os orientais, os hindus, os budistas, os zoroastristas e também os judeus que somos vieram miscigenados, né? Não é? E também tudo miscigenado. Sim, e nós sim. recebemos mais recentemente também aliás, não mais recentemente, porque no meu caso aqui, o estado de Minas Gerais, desde no início do século XX, recebeu uma imigração muito grande dos libaneses, dos turcos, dos árabes. É verdade. Né? Eu creio que São Paulo também. Nossa, muito. E nós vemos no nosso país árabes e hebreus convivendo Sim. fraternalmente, diferentemente de outros países, até considerados mais cultos, considerados mais desenvolvidos do que nós. Então, veja, o Brasil tem essa missão de unir os povos. E, passado o calor das eleições, independentemente de quem seja eleito para presidente da República, sim, passado esse calor das eleições, nós continuaremos a ter esta missão de ser, sim, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, essa pátria destinada, segundo o próprio Jesus informa ao espírito de Eliú, nesta obra que eu citei, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele diz mais ou menos assim, se não me falha a memória, ele diz assim: para esta região do Cruzeiro transplantarei a árvore do meu Evangelho. Aqui, este povo humilde e trabalhador terá o sinal da cruz, da fraternidade universal, unindo os povos de todas as procedências. Nessas plagas, as disputas políticas terão papel secundário, porque antes de mais nada, antes de tudo, ela estará ligada ao meu coração. Legal. Então vejam vocês, é o tempo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo essas disputas políticas naturais do processo democrático. Sim, sim. Mas antes e sobretudo acima dessas transições secundárias da política humana, a alma do povo brasileiro, o espírito do brasileiro é essencialmente fraterno e saberá vencer todas as desavenças
provisoriamente exacerbadas pelo processo político, para se abraçar uns aos outros como irmãos, filhos da mesma pátria, como também prontos para abraçar os filhos das outras pátrias. Porque já que vocês falaram em presciência de Chico Xavier, em 1957, recebendo espíritas da cidade de Curitiba, que vieram a ele, em Pedro Leopoldo, questioná-lo sobre determinados assuntos, sobre o futuro, inclusive, ele vai dizer, inspirado pelo espírito de Emmanuel, que em algum momento do futuro do Brasil, nós teríamos condição de asilar, vejam bem o verbo que Chico Xavier usou, o espírito de Emmanuel através do Chico usou, asilar. Ora, o que é asilar? Asilar é dar asilo, né? É receber o asilado de outras plagas. Então ele diz assim, que em algum momento nós iríamos asilar 900 milhões de pessoas. Entendi. Então fica a grande questão. Isso ainda não ocorreu, porque se nós somarmos todos os emigrantes, as imigrações que vieram para o Brasil desde o século XVII até aqui, não vão dar 900 milhões de pessoas. A nossa população hoje não passa de 230 milhões. Não. Então, em algum momento, nós vamos receber 900 milhões de seres humanos, terrestres, nossos irmãos, que virão para cá. Ou seja, a população do Brasil vai se aproximar da população. E não pensem que é impossível, não, porque a China e a Índia têm mais do que isso. Sim. A China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. A China passa de 2, eu acho que já. 1 bilhão e meio de habitantes. Não, a China acho que já passa de 2. A China, eu acho que já passa de 2. Acho que já passa de 2, pra você ter noção. Então o Brasil ter 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, sendo do tamanho maior, muito maior do que a Índia, e de um tamanho um pouco menor do que a China, é perfeitamente possível. Sim, é plausível. Ele ainda fala nessa resposta o seguinte, nós, passados 400 e poucos anos da nossa colonização, nós mal passamos das faixas litorâneas. E, de fato, né, a entrevista foi dada em 1957, claro que de lá para cá o Brasil cresceu muito no interior, com grandes cidades no interior do Brasil, mas naquela ocasião a maioria das grandes cidades estavam, à exceção de São Paulo e Belo Horizonte, estavam no litoral. E, de fato, se você pega um avião de uma cidade, de uma capital brasileira ou uma cidade brasileira para outra, você vê vastas terras ainda inabitadas. Então nós temos que nos preparar. Em 1993, nós temos uma fala do Chico, que ele raramente fazia palestra, mas visitando aí a cidade de São Paulo, ele foi no Grupo Espírita Perseverança. E ele falou durante 21 minutos, coisa rara de se ver. E nós temos o vídeo dele gravado dentro deste mesmo aspecto, dizendo que nós, durante muitos séculos, temos recebido a instrução cristã e temos nos preparado com antecedência para talvez, no que ele chama, num grande momento de dificuldade futura, recebermos irmãos de outras terras que virão para cá sobrecarregados e aflitos, porque não conseguiram a paz desejada no país de sua origem.